Nas próximas semanas, Lula pode promover a sua primeira reforma ministerial no governo. Com pouco mais de 6 meses de gestão, o petista tem sofrido pressão de diversos lados para substituir ministros. Lula chegou a descartar que faria uma reforma ministerial para atender ao pedido do Centrão, que vinha reclamando da articulação política do governo. O senhor pretende fazer uma reforma ministerial? Não pretendo. Não está na minha cabeça fazer reforma ministerial, a não ser que aconteça uma catástrofe que eu tenha que mudar. Mas, por enquanto, o time está jogando melhor que o Corinthians. Negou ainda que o presidente da Câmara, Arthur Lira, tenha pedido controle de ministérios para ajudar nessa articulação na Câmara dos Deputados. Não pediu e nem poderia pedir, porque o PP é um partido de oposição e tem gente que vota com a gente. Não é problema. Se ele pedisse, a gente vai avaliar, mas até agora eu nunca ouvi o Lira pedir ministro. Entre os nomes cotados para deixar o governo estão Daniela Carneiro, ministra do Turismo, e Juscelino Filho, ministro das Comunicações. Os dois são filiados à União Brasil, partido que não tem entregado votos necessários para a gestão petista no Congresso Nacional. E União Brasil, que foi a grande pedra no sapato em relação ao Palácio do Planalto, só 19% votaram contra. Do resto, você teve aí um número maciço que votou pelo sim. O curioso nessa história é que o próprio União Brasil pediu a saída de Daniela Carneiro do governo. Isso porque a ministra do Turismo está em processo de deixar a legenda e o partido exige que a pasta permaneça com eles. No entanto, a grande dificuldade para Lula é que Daniela é esposa do prefeito de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, Vaguinho, que lhe deu apoio na eleição de 2022. No caso de Juscelino Filho, pesa as inúmeras denúncias do Estadão sobre irregularidades cometidas pelo ministro. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, mandou 5 milhões de reais do orçamento secreto para asfaltar uma estrada que passa em frente a 8 fazendas dele e da família. O dinheiro também foi usado para construir uma pista de pouso e um heliponto para uso particular. A última foi a descoberta de que o sogro de Juscelino despachava no gabinete do ministério, mesmo não tendo relação com a pasta. No entanto, Juscelino é um nome do senador Davi Alcolumbre, que preside a Comissão de Constituição e Justiça da Casa, uma das mais importantes para o interesse do governo. É lá, por exemplo, que vai ocorrer a sabatina do indicado de Lula para o Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin. O Davi Alcolumbre, ele esteve na semana passada no Palácio do Planalto para conversar com Lula sobre a sabatina na CCJ de Cristiano Zanin, que foi indicado para o Supremo Tribunal Federal. E antes do encontro com o presidente, o Alcolumbre apresentou ao ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, uma lista de nomeações que ele reivindica no Amapá. Mas a galinha dos ovos de ouro para os partidos é e sempre foi o Ministério da Saúde. Com um orçamento de cerca de 150 bilhões de reais para 2023, a pasta é comandada por uma técnica, a médica Nízia Trindade. A todos agradeço, em meu nome e em nome do presidente Lula, que tem se dedicado desde o primeiro dia de nosso governo à política do cuidado e ao fortalecimento do SUS. O Centrão tem pressionado o governo pela substituição da ministra Nízia em troca de maior fidelidade no Congresso. Para tentar convencer Lula que resiste a essa mudança, os partidos dizem que não indicarão um político, mas alguém também de perfil técnico. Um dos nomes que começam a surgir é a da médica Ludmila Rajar, que chegou a ser indicada no governo Bolsonaro, mas foi rejeitada por seguir a ciência.
A médica chegou a ser perseguida e ameaçada por bolsonaristas durante a pandemia. Então, assim, coisas absurdas. Eu acho que existem muitos outros interesses e eu realmente sou uma simples médica. Não consigo atrair esses interesses. Como também não dá para eu olhar lá atrás e dizer, Thaís, aquele dia na CNN que eu te falei sobre a cloroquina que não funciona, agora eu vou mudar de ideia porque eu estou almejando um cargo. É inviável isso. Eu posso dizer, esse assunto hoje para mim é coisa do passado. Também estão na mira de deputados e senadores o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e Alexandre Padilha das Relações Institucionais. Eles têm sido responsabilizados, inclusive pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, pelo fiasco da articulação do governo com o Congresso Nacional. O problema não é da Câmara, não é do Congresso, o problema está no governo, na falta ou ausência de articulação. E eu não tenho mais como empenhar o meu papel em estar conduzindo as matérias do governo. Já Rui Costa acabou agravando sua situação ao criticar Brasília recentemente, chamando o Distrito Federal de Ilha da Fantasia. Brasília não vai me mudar. E eu vou lutar com todas as minhas forças para mudar Brasília e mudar aquele jeito de encarar o que é coisa pública. Eu chamo aquilo de Ilha da Fantasia. Aquele negócio de botar a capital do Brasil longe da vida das pessoas, na minha opinião, fez muito mal ao Brasil. Por falar em Arthur Lira, há quem diga que ele tem cobrado do governo sobre a troca de ministros. Apesar de negar, o presidente da Câmara teria pedido a cabeça do ministro dos Transportes, Renan Filho. A questão aqui é mais regional. O titular da pasta é filho do seu desafeto em Alagoas, o senador Renan Calheiros, que tem sido um crítico de Lira. O Arthur Lira está cada vez mais espaçoso na sua relação com o governo. Ele está vivendo uma certa abstinência, porque ele estava totalmente dependente do orçamento secreto. O orçamento secreto não existe mais. Ele vai ter que agora conseguir esses recursos em condição de igualdade com todos os outros parlamentares, diferentemente do que ele fazia. Afinal, uma reforma ministerial é inevitável em nome da manutenção da governabilidade? Lula vai ceder às pressões de partidos e aliados? Sobre o assunto, vamos conversar com a colunista do Estadão e da Rádio Eldorado, Eliane Cantanhede. Eliane já está com a gente. Tudo bem, Eliane? Seja muito bem-vinda. Olá, Emanuel. Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, Eliane, a montagem de uma base sólida e fiel no Congresso Nacional continua a desafiar a possibilidade de sucesso do governo Lula. E não é apenas liberações de emendas que seguram o apetite das lideranças partidárias. A gente sabe disso. Cargos e ministérios também entram nessa conta bastante complexa. Queria começar te perguntando, você entende que uma possível reforma ministerial será impositiva, mesmo que o presidente Lula resista em fazê-la? Olha, a primeira coisa que a gente tem que registrar é que o próprio PT e a própria base do Lula, a base de esquerda, a base tradicional do PT, do Lula, vem dando trabalho também. A gente viu toda a tramitação ali do tal do arcabouço fiscal, eu detesto essa expressão, prefiro falar marco fiscal, mas teve muita reação da presidente do PT, a Gleice Hoffmann, dos partidos de esquerda que são satélites tradicionalmente do PT. Então isso já dificulta muito, porque se o próprio partido do presidente se dá ao luxo de criticar as propostas de governo, isso abre as porteiras para os outros também criticarem. Então, a expectativa com esse leque enorme de partidos, Emanuel, é que o Lula vai ter que negociar caso a caso, porque tem muitas propostas que são do interesse
tão evidente, tão estridente do país, que os partidos acabam votando, independentemente da ideologia ou independentemente de cargos e tal. Mas, para o Lula ter alguma tranquilidade, ele tem que consolidar melhor essa base dele. Até porque os 3 partidos grandes da base, que são aqueles partidos médios para grande, o PSD, o União Brasil e o MDB, cada um tem 3 ministérios. E nenhum dos 3 partidos, com esse monte de ministério, 9 ao todo, nenhum dos 3 é confiável nas votações de interesse do governo. Então, está tudo muito, vamos dizer, bagunçado. Aí você me pergunta sobre reforma ministerial. Reforma ministerial é apenas um dado dessa história toda e não dá garantia nenhuma para o Lula. O União Brasil é um partido artificial, uma fusão de PSL que elegeu o Bolsonaro em 2018 com o DEM, que fez super bonito em 2016 nas eleições municipais e jogou tudo fora ao se atrelar ao PSL. E agora cada um quer tirar um pedaço. Então, o antigo PSL quer abocanhar, o antigo DEM quer abocanhar, a Câmara quer abocanhar, o Senado quer abocanhar, então tem que ter 100 ministérios para agradar o União Brasil. Os 3 ministérios que estão no alvo são os 3 ministérios do União Brasil. O primeiro deles é o Ministério do Turismo. E no Ministério do Turismo há uma coisa muito complicada para o Lula, que é o seguinte: o casal Vaguinho, que é o prefeito e a grande liderança de Belfor Roxo, no Rio de Janeiro, e a mulher dele, a Daniela Carneiro, que agora é ministra do Turismo, eles se arriscaram muito, foram muito corajosos ao apoiar o Lula em 2022 num reduto claramente bolsonarista. Então o Lula tem uma dívida de gratidão com eles. Só que eles brigaram com o União Brasil, o Vaguinho já saiu do partido, já está no Republicanos, e agora o União Brasil quer o Ministério do Turismo. E pior, o União Brasil quer botar no Ministério do Turismo, tirar alguém que foi tão útil para o Lula, para botar alguém que era bolsonarista no ano passado e que é muito ligado ao Arthur Lira, presidente da Câmara. Então o Lula corre o risco de desagradar o Vaguinho e a Daniela Carneiro no Rio de Janeiro, que é o estado do Bolsonaro, e não conquistar nada no União Brasil com o sujeito que votou em Bolsonaro, que é o Celso Saraiva do União Brasil. Ou seja, é uma coisa muito complicada, viu? Você entende, Eliane, que a composição com a União Brasil no início, de saída para o início de governo, foi um equívoco nos cálculos do Lula para a formação de governo? Não, o Lula, na verdade, estava atirando à torta e à direita. O Lula, inclusive, focou os partidos do tripé bolsonarista. Focou o PP e o Republicanos. O único partido que ficou fora do radar do Lula foi o PL, que é o próprio partido do Bolsonaro. O Lula não teve nenhum prurido em escolher ideologia, quem estava para lá, quem votou para cá. Ele precisava de uma base forte. Só que as coisas mudaram muito desde o Lula 1 e o Lula 2, e você tem um personagem-chave nessa história que é o Arthur Lira. O presidente da Câmara se reelegeu para o cargo com a maior votação de um presidente da Câmara da história. Então, o Arthur Lira tem muito comando, muita força, e a tentativa dele é manter a liderança que ele tinha no governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro foi assim: o Bolsonaro lavou as mãos, deixou para lá, criaram o orçamento secreto e quem ficou mandando em Brasília, na República, foi o Arthur Lira, enquanto o Bolsonaro fazia passeata, motociata e campanha pelo Brasil afora. Só que o Lula não aceita esse jogo. E aí você tem uma queda de braço entre um presidente da Câmara super forte e um presidente da República que ainda está nos seus primeiros meses e que tem muita pauta que não é exatamente a pauta que combina com o Arthur Lira e com a direita que predomina no Congresso hoje.
Até pegando esse gancho do superpoder do Lira, Eliane, já há pressões até que miram pastas importantes, como saúde e educação. O risco, nesse caso, não é o governo acabar perdendo a sua agenda em nome de tentar alguma coalizão? Isso é uma questão aqui que, se você ouvir 10 entre 10 parlamentares e políticos, vão dizer o seguinte: o Lula pode entregar os anéis, como, por exemplo, o Ministério do Turismo. Mas se ele entregar o Ministério da Saúde, que é o mais visado, até mais do que o da Educação, o Lula vai estar entregando os anéis e os dedos. E aí ele fica refém para todo sempre do Arthur Lira e do Centrão. Então, o Ministério da Saúde está sendo muito bem conduzido pela Anísia Trindade, que é uma técnica, né, que foi presidente da Fiocruz e foi muito importante na produção e distribuição de vacinas aí durante a pandemia. Ela tem sido incansável. O Palácio do Planalto está muito satisfeito com o trabalho dela e com a imagem dela, muito bem avaliada publicamente. Se o Lula joga a Anísia aos tubarões para dar o Ministério da Saúde, que é o maior orçamento da República, para o Centrão, acabou-se, né? O governo fica refém para todo o sempre do Arthur Lira e do Centrão. Não é isso que o Lula quer. Ou seja, é um jogo muito complicado, muito complexo, que exige que o Lula se dedique muito à articulação, muito às conversas e que tenha sangue frio. Porque eu não queria estar na pele dele, não. E o quanto dessas, parece que eternas crises de articulação podem ser colocadas na conta do Alexandre Padilha e do Rui Costa, Eliane? Ou pode se colocar na conta desse perfil e dinâmica que virou o atual Congresso Nacional? Olha, na verdade, o Lula não percebeu que houve muitas mudanças, inclusive no perfil do Congresso, desde o primeiro mandato dele, né? As coisas mudaram muito, o Congresso hoje deu uma descambada forte para a direita, a negociação é outra, e o Lula é gato escaldado. Ele sabe que ele nem pode fazer a negociação tipo mensalão e petrolão, porque ele foi parar na cadeia exatamente por essas coisas. Ele sabe que ele não pode fazer o oposto, que foi o que a Dilma Rousseff fez, que é bater de frente com o Congresso, bater a porta e dizer: não converso com ninguém, não respondo nada, não faço nada, porque a Dilma caiu. Então, o monitoramento disso, a calibragem disso é muito complicada. É muito complicada, muito sensível. O Lula tem que usar os instrumentos de poder, ou seja, emendas, cargos, verbas, etc. Isso está no jogo, mas ele não pode correr o risco de entrar num jogo perigoso e ilegal, que aí a coisa complica. O Alexandre Padilha, ele tem surpreendido negativamente, porque ele é um baita quadro, ele é um médico, ele é corajoso, ele trabalha bastante, ele é um homem de bom senso, ele nunca é radical nas posições dele, ele sabe ouvir, ou seja, ele tem muitas qualidades pessoais, mas ele está surpreendendo porque ele não aparece, não ocupa espaço e o pior, ele informa mal o governo. Eu tenho duas de fontes do Palácio, em duas ocasiões, Alexandre Padilha informou o presidente, informou o Palácio, tá tudo tranquilo, calmaria e tal, e no dia seguinte o mundo caiu na cabeça do governo. Então, ele parece que não está acompanhando devidamente, enfim, os votos, os movimentos dentro do Congresso. Já o Rui Costa, ele que é um governador muito bem aliado, foi um governador muito bem avaliado na Bahia, tem um perfil muito técnico, né? Não tem o perfil político de tomar chazinho, conversar, dar tapinha nas costas, ir no Congresso, negociar. O Lula está desguarnecido, ele precisa fortalecer a sua articulação política. Inegavelmente, até porque ele sozinho não vai dar conta do recado.
Perfeito. Só para a gente fechar, Eliane, a gente tem observado até aqui que nas pautas econômicas o governo, bem ou mal, tem sido bem sucedido. E aí é porque o Haddad entendeu melhor essa relação com o Congresso Nacional e sabe agir melhor nos bastidores, ou porque a pauta econômica une mais esses partidos do Centrão? As duas coisas funcionam muito bem. Primeiro, eu até escrevi uma coluna uma vez dizendo, gente, o Haddad é ministro da Fazenda, ele não pode ser o articulador político com o MST, com o Arthur Lira, com o Rodrigo Pacheco, com o Centrão, com o PT da Gleice Hoffmann, até porque ele tem muito mais coisa para fazer. Mas o Haddad, ele é o oposto do Alexandre Padilha, porque ele surpreende positivamente. A expectativa em relação a ele era baixa e hoje ele se tornou o ministro mais importante do governo, com acesso tanto ao MST, lá pela esquerda, como à direita, no mundo financeiro, no mundo econômico, no mundo produtivo. E ele está indo muito bem na sua relação com o Banco Central, na sua relação com o Congresso Nacional. Então, isso é um fato. Do outro lado, eu conheço o Congresso há muito tempo, desde criancinha, e eu posso te dizer o seguinte, as pessoas não têm muita noção disso, acham que o Congresso é irresponsável, joga tudo para lá, que só tem interesse, que só quer cobrar conta. Mas na hora do vamos ver, nas pautas que são realmente fundamentais para o país, o Congresso se une, fala mal, xinga e tal, mas o Congresso se une, esquerda, direita, centro, para aprovar o que é importante para o Brasil, e eu encaixo nesse caso a pauta econômica e a pauta, neste momento, do arcabouço fiscal, que eu prefiro chamar de marco fiscal, que está para ser votado nos dias 20 ou 21 de julho, tanto na CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, quanto no plenário do Senado. E, de preferência, sem mexer, porque se mexer tem que voltar para a Câmara. Então é isso. As pessoas podem torcer o nariz para a política, para os políticos, para o Congresso, mas o Congresso, nas grandes pautas de interesse do país, acaba se unindo a favor. Por quê? Porque a pressão vem de fora para dentro. Vem da sociedade, dos setores da sociedade, da mídia para dentro e eles acabam atendendo a esse clamor. Muito bem, análise de Eliane Cantanhede, colunista aqui do Estadão, da Rádio Eldorado, mais uma vez, gentilmente batendo esse papo aqui com a gente. Obrigado, viu, Eliane? Beijão, é sempre um prazer. Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 13 de junho de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail, podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.